aí, pessoal? Tudo bem? Bom, sou o professor João Felipe, sou professor de Geografia aqui do QG do Enem e hoje no nosso projeto Quarentena, pertinho da prova do Enem, eu vou analisar com vocês muito rapidamente um assunto que o Enem cobra demais, que são os agentes externos de relevo. Na verdade, 3 processos que já apareceram na prova do Enem de várias maneiras e que têm uma característica própria em cada um deles que vocês têm que dominar para poder entender do que eles estão falando na prova. Eu quero falar com vocês sobre intemperismo, quero falar com vocês sobre erosão e sobre sedimentação. Basicamente é o seguinte, vem aqui na tela. Você tem que saber que intemperismo é o processo de quebra das rochas. Então tem as rochas formadas de agente externo. Eu não estou falando de tectonismo, estou falando de vulcanismo, que se a gente entende, estou do lado de fora da superfície. E vocês conhecem muito o agente externo e erosão. Mas antes de você pensar em erosão, que é o transporte de sedimentos, você tem que pensar no processo chamado intemperismo. A ideia do intemperismo é uma série de agentes naturais fazem com que, ou faz, né? Uma série faz, ou os agentes fazem com que as rochas sejam quebradas. Então tem lá uma rocha, imagina que seja feldspato, granito, gneiss, pouco importa, tem lá uma rocha. E aí, vento, chuva, variação de temperatura, uma série de ações vão quebrar essa rocha. O nome da quebra da rocha é intemperismo. Fica atento que se o lugar for mais úmido, predomina um tipo de intemperismo, que é o químico. Se o lugar for mais seco, predomina um outro intemperismo, que é o físico. Isso é uma coisa importante para solo. Porque no lugar úmido, onde tem o intemperismo químico, a rocha é muito quebrada. E aí você forma solos profundos. Então tem uma regrinha. Lugares úmidos, solos mais profundos. Lugares mais secos, áridos, semiáridos, solo raso. Mas hoje eu quero focar em outra coisa. A rocha foi quebrada. Quando ela foi quebrada, ficaram pedaços da rocha, que eu posso chamar de areia, areia grossa, areia fina, argila, calhau, matacão, pedacinhos de pedra. O importante é, esses pedaços estão soltos. E aí, volta na imagem. Esses pedaços soltos da rocha, esses sedimentos, eles vão ser transportados pela chuva, pelo vento, pelos rios. O nome do transporte é a erosão. Então repara que intemperismo é o que antecede a erosão, é o que prepara o terreno para a erosão. No momento que a rocha foi quebrada, que os pedaços estão ali soltos, outros elementos vão transportar esse material para uma nova área. Então pode ser o rio descendo uma encosta e vem trazendo pedaços de pedra. Pode ser o vento, pode ser a chuva. O importante é, a erosão é esse transporte. Vocês pensam muito em erosão como desgaste. Na verdade, quem faz a quebra anterior é o intemperismo. E a erosão vai transportando esse material. Mas repara, vem na imagem, que há uma terceira situação. Situação número 1, intemperismo, quebra das rochas. Situação número 2, erosão, transporte de sedimento. Situação 3, deposição desses sedimentos, sedimentação. E aí a prova, ela pode botar nomes específicos para essa sedimentação. Vou te dar 3 nomes de sedimentação, 3 coisas que são resultados da deposição dessa areia, dessa argila, desses pedaços de pedra. Um deles é maravilhoso. Uma delas, nesse caso, praia. Praia é uma área de sedimentação. Você já não foi em praia de areias mais finas, areias mais grossas, praias pedregosas e por aí vai? Aquilo é o quê? Sedimento que foi depositado. Outro exemplo, delta. Delta é um tipo de foz de um rio. O rio termina no mar e aí esse rio pode entulhar a sua própria saída com sedimentos. Nesse caso, a formação de um delta. O Brasil tem um delta importante, um delta em mar, que é o delta do Parnaíba, que faz ali a divisão entre o Maranhão e Piauí. E um terceiro caso de deposição de sedimentos são tem outros, tá, gente? Restinga também e tal, mas planície é um exemplo de sedimentação. Então, praia é um exemplo, delta é o outro, restinga é um terceiro, mas se liga na planície. Planície é uma das unidades de relevo, como a planície do Rio Amazonas, a planície do Rio Araguaia, a planície litorânea. O que é uma planície? É o lugar onde o sedimento foi depositado. Então, por favor, faça um glossáriozinho. O que é intemperismo? Tipos de intemperismo, impacto no solo. O que é erosão? O que é sedimentação? E olhe os tipos de sedimentação, que eu tenho a impressão que isso pode aparecer na tua prova. Ok? É isso, cara. Boa sorte, um abraço, até a próxima.